Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje com as Mishnayot 6 e 7. Ele, Lela, dizia: o inculto não teme o pecado e o ignorante não pode ser piedoso, o tímido não pode aprender e o irascível não pode ensinar. Nem todos que se deixam absorver pelos negócios podem se tornar sábios. E num lugar onde não houver homens, trata de ser tu o homem. A palavra bur, inculto, também significa um campo vazio onde nada foi plantado. Analogamente, no ser humano chamado de bur, nenhum conhecimento ou sabedoria foi implantado para criar raízes e florescer. O bur é inferior ao am-aretz, ignorante, pois ele é totalmente inculto e não apenas desconhece a Torá, como também lhe faltam os conhecimentos mundanos e sociais. Não pode temer ao pecado, pois não sabe o que este significa. O am-aretz, literalmente alguém do povo da terra, é um homem submergido nos assuntos do mundo, mas totalmente ignorante nos caminhos da Torá. Uma pessoa assim pode ser temente a Deus. Ela pode obter introspecção e consciência do mundo por experiência, o que nela induzirá um senso de obrigação para com o Criador, mas ela não pode ser um Hassid. Não pode realmente ser piedosa no sentido de ver além da letra da Torá para compreender seu espírito. Simplesmente não conhece a Torá o suficiente para perceber o que o Todo-Poderoso dela exige. O tímido não pode aprender. Se o medo de ficar embaraçado for maior que seu anseio pela verdade, você não progredirá muito em seus estudos. Se você for acanhado, não se levantará para perguntar o que o deixa perplexo. Se não perguntar, não aprenderá. Pelo mesmo motivo, o irascível não pode ensinar. Um aluno pode lhe fazer uma pergunta e ele gritará: "Por que você não consegue entender? Você é burro!" Certamente os demais alunos ficarão com medo de fazer mais perguntas. Um bom professor deve ter tolerância e indulgência se deseja ser eficiente. Quem perde a paciência rapidamente repartirá pouco conhecimento. Nem todos que se deixam absorver pelos negócios podem se tornar sábios. Quem tem no comércio seu principal interesse ou exclusiva paixão, aprenderá provavelmente na escola da vida ou, se preferir, na escola dos golpes duros, mas tal experiência não necessariamente lhe trará sabedoria, assim como o sucesso comercial não é necessariamente um sinal da mesma. Muitos outros fatores podem levar alguém ao sucesso econômico enquanto ela permanece marcadamente ignorante. Uma pessoa pode acumular riquezas, mas, se viver sem prestar atenção aos valores do espírito, terá vivido de modo tolo. Alguns comentaristas se deparam aqui com dificuldades. Eles assinalam que, no judaísmo, a piedade obviamente depende do conhecimento, pois o Hassid, piedoso, deve observar as mitzvot adequadamente se deseja agradar o seu Criador. O Rabi Akiva estava caminhando, certa vez, quando encontrou um homem morto. Ele sabia que a lei judaica exigia dele um met mitzvah, que providenciasse um enterro sem demora. E assim, suspendeu o cadáver e o carregou por uma distância considerável, cerca de 4 milhas, até chegar a um cemitério onde o enterrou. Quando viu seus mestres, o Rabi Eliezer e o Rabi Yehoshua, contou-lhes a respeito do ocorrido e eles responderam secamente que para cada passo que você deu com o cadáver, será considerado tão culpado como se tivesse derramado sangue. Tão grande era o pecado de não ter enterrado o homem de imediato no local onde o havia encontrado. E o Rabi Akiva concluiu: se, quando tensionava agir de modo meritório, incorria em tamanha culpa, quão pior não será quando eu não tiver tal intenção? Ele decidiu então, lá mesmo, que permaneceria sempre na companhia de seus mestres até conhecer a lei a fundo. É evidente que um am-aretz, ignorante, não pode ser um Hassid.
para que então Hillel diria estas palavras? Outra dificuldade. No Talmud, o Rabi Pinchas ben Yair lista os estágios de crescimento espiritual desde o estudo da Torá até se atingir o nível de um espírito sagrado e o mérito da ressurreição. Nesta listagem, o medo de pecar é o 9º estágio. Quando Hillel diz que o bur, a pessoa vazia, não pode alcançar o temor ao pecado, sugere que poderia sim alcançar os níveis anteriores, apesar de nem ter começado primeiro o estudo da Torá. A resposta que alguém sugere é que, na época de Hillel, as pessoas haviam visto ou acreditavam ter visto casos excepcionais em que o bur parecia muito cuidadoso em evitar o pecado e o Am Haaretz era aparentemente piedoso, etc. Portanto, Hillel declara que devemos estabelecer categoricamente que o bur jamais poderá alcançar o verdadeiro temor ao pecado. Por outro lado, o Am Haaretz pode ser piedoso até certo ponto e uma pessoa irascível pode conseguir brindar algum ensinamento. Entretanto, não se deve inferir regras gerais confiáveis a partir de tais casos isolados e excepcionais. Apesar das exceções, o Am Haaretz geralmente não é piedoso. O tímido não aprende, o irascível não ensina e o sucesso comercial e a sabedoria não caminham necessariamente de mãos dadas. De fato, podemos questionar se a verdadeira sabedoria alcança aqueles que sempre estão dedicados aos negócios. A Torá diz sobre Sahar, o filho de Jacob, e viu que o descanso era bom e a terra deleitosa. Sim, ele entendia das coisas relaxantes e prazerosas, das férias e dos bons momentos que o sucesso comercial e o dinheiro daí proveniente podem comprar. Nem Miami, nem Las Vegas poderiam lhe oferecer surpresa alguma. Ele viu que a terra era deleitosa. Ele percebeu que as metas mundanas que permitem gratificar os sentidos tornam a vida prazerosa. Mas, continua a Torá, ele sujeitou seu ombro à carga. Ele preferiu se submeter ao jugo da Torá. Conhecedor dos prazeres que o mundo tem a oferecer, Issachar preferiu se privar dos prazeres efêmeros e dedicar sua energia vital a algo de valor eterno, a Torá. Esta é a verdadeira sabedoria, pois é a Torá que procura tornar os outros sábios e trata de espalhar a palavra de Deus. E num lugar onde não houver homens, trata de ser tu o homem. Com este ditado, Hillel qualifica seu ensinamento anterior. Não te afastes da comunidade. Se uma comunidade estiver organizada em torno dos princípios da Torá e reconhecer sua autoridade suprema, trate de não se separar. Trabalhe com ela e dê o melhor de si. Mas e quanto ao grupo que segue os desejos de seu coração? O que você deve fazer quando ele decidir ir a uma casa de jogos ou à casa dos prazeres? Ainda assim dizemos, não se separe? Não, concluiu Hillel. Às vezes a situação exige um homem, alguém que faça frente ao grupo, seja forte e duro e diga não. Há momentos em que você deve resistir, nadar contra a maré, ser um inconformista. Mesmo se alguém mais tiver a sabedoria ou a coragem de ser aquele homem, mesmo que todos os demais tenham se tornado parte da multidão sem rosto, o monstro de 1000 cabeças, que é a criatura fraca de caráter do conformismo, você, o judeu observante, é o filho de Abraão, e ele era chamado de Ivri, porque estava numa das margens, Ever, de uma grande batalha religiosa pelo reconhecimento do Todo-Poderoso. Enquanto o mundo inteiro se voltava contra ele na margem oposta, você deve se esforçar por ser aquele homem, erguendo-se sobre os seus próprios pés. Tenha isto em mente. Se o povo judeu tivesse sempre acompanhado a maioria, não existiria povo judeu e nem Israel hoje em dia. Sim, diz Hillel, não se separe do grupo, mas
Se os integrantes do grupo tiverem perdido o direito de serem chamados de homens, quando a justiça e a virtude os tiverem abandonado, lá onde não houver nenhum homem, você deve se pôr de pé e enfrentar a maioria. Você deve ser o homem. Hillel era uma das pessoas mais humildes e pacientes de seu tempo. No entanto, quando isto se tornou necessário, ele permitiu que a comunidade de Jerusalém o designasse, mesmo sendo imigrante da Babilônia, como seu nasci, dirigente, e não seus próprios líderes. Podemos compatibilizar isto com humildade? Creio que sim. Ser humilde não significa se recusar a fazer uma autoavaliação realística, nem recusar responsabilidades, recusar cargos ou postos de liderança. Moisés era o mais humilde de todos os homens sobre a face da terra, como atestam as Escrituras, e, no entanto, ele conduziu, censurou e exortou seu povo, e certamente estava ciente de sua importância histórica. Do mesmo modo que encaramos nossas fraquezas, devemos avaliar honestamente nossas forças e capacidades. A pessoa humilde não é aquela que dissimula suas habilidades e engana a si mesmo e aos outros a respeito de seus verdadeiros talentos, mas sim reconhece-os, enfrenta suas oportunidades históricas e aceita suas responsabilidades, mas acrescenta com a maior honestidade: tudo isto me foi concedido pelo Todo-Poderoso para servi-lo e realizar alguma pequena parte de seus planos para o universo. Tudo isto não é motivo para arrogância ou vaidade. Sou o que o Criador me tornou e devo fazer aquilo que a situação exige de mim. E num lugar onde não houver homens, trata de ser tu o homem. Capítulo 2, Mishnah 7. Também viu ele, Hillel, um crânio flutuando nas águas e disse-lhe: por que afogaste outros? Foste afogado e, por fim, os que te afogaram serão afogados. Geralmente, quando sacudidos pela clarividência de sua mortalidade, os seres humanos refletem. Esta é a razão pela qual caveiras, cemitérios e túmulos inspiraram elegias e solilóquios pungentes. Hillel observava um crânio humano flutuando na água. O mais provável é que se tratasse de ser restos de um homem afogado, e essa visão desperta nele reflexões quanto à precariedade da existência humana e a angustiosa pergunta de se tudo isto é justo e lógico. Para Hillel, não existe tal questão angustiante. Se um homem foi afogado, foi um caso de medida por medida, porque afogaste outros, foste afogado. A pessoa afogada, a cujo cadáver aquele crânio pertencera, havia afogado outras, por sua vez. E isto significa que um novo assassino estaria em liberdade, diz Hillel, e que a divina providência viria a punir este criminoso com um destino semelhante. O Todo-Poderoso atua no mundo. Ele modela o destino do homem e organiza os assuntos humanos, grandes e pequenos, de acordo com os princípios de recompensa e castigo. Este é um princípio fundamental do judaísmo. As boas ações são recompensadas, as más castigadas. Apesar de o Beit Din, a corte rabínica, que determina o castigo, não existir mais, a corte celestial assumiu seus deveres e age através da sequência dos acontecimentos. Um homem não machuca um dedo aqui embaixo na terra, dizem os sábios, a menos que assim tenha sido antes decretado nas alturas. Não obstante, aqui nos defrontamos com uma dificuldade. Se este homem, cujo crânio está agora flutuando, mereceu ser afogado, por que seu assassino deve ser castigado? A resposta é que a providência
Geralmente dispõe as coisas de modo que seja um perverso quem sirva como agente de um castigo. É verdade que a vítima merecia morrer para saldar sua dívida, mas o assassino não agiu movido pela intenção de ser instrumento da justiça divina, mas escolheu cometer o crime, razão pela qual é considerado culpado de assassinato pela corte celestial. No mesmo sentido, a Torá propõe que quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no teu telhado para que não ponhas culpa de sangue em tua casa quando alguém dali cair. Observe a expressão, quando alguém dali cair, que sugere uma pessoa destinada, de acordo com a providência, a cair. Mas, se ela está destinada a cair pela providência, por que nos preocuparmos com ela? É bem verdade, dizem os sábios, que se alguém cair de um telhado sem parapeito, esta pessoa estava destinada a cair, pois seu destino estava traçado. Mas a pessoa boa e meritória é recompensada, enquanto a pessoa carregada de culpa recebe punição. Por que ser um instrumento carregado de culpa através de quem o céu executa uma sentença de morte? Essa declaração de Hillel também tem sido relacionada com a situação política do seu tempo, quando a tirânica Roma governou Israel com mão de ferro e o imperialismo romano envolvia a escravizada Judéia. Para não ser acusado de sedição, Hillel revestiu sua mensagem de esperança com metáforas. É verdade, ele diz, que nós sofremos por causa das nossas transgressões, mas no final, Roma também será conquistada e terá o que merece. Mas a recompensa e o castigo, medida pela medida, não pode ser a única explicação para a dor e a tribulação carregados pelo ser humano. O livro de Jó conta a respeito do sofrimento que atingiu um homem, ensinando-lhe novas sabedorias, conhecimentos e conscientizando-o dos modos de agir do Todo-Poderoso. No capítulo 5, Mishnah 4, veremos que 10 provas recaíram sobre Abraão. Por 10 vezes ele encarou a crise e os problemas para poder atingir maiores alturas. O ensinamento de Hillel pode ser então separado em duas partes. Ou este crânio era de um iníquo, caso em que, porque afogaste outros, foste afogado, ou era de um inocente, e, por fim, os que te afogaram serão afogados. Os caminhos da providência são dos mais insondáveis e inescrutáveis. Podemos saber ou deduzir alguns princípios, mas não podemos saber como eles se aplicam a casos individuais. Tudo o que podemos afirmar é que o Eterno é Deus justo e pleno de retidão sem iniquidade. Pense num alfaiate com um corte de tecido. Ele corta e costura muitos pedaços de formas e tamanhos distintos. Se você observá-lo, ficará perplexo, indagando-se o que ele está fazendo. Só quando a roupa começa a tomar forma é que se percebe que o alfaiate trabalhou de acordo com um plano. Uma peça se converte na parte traseira, outra na dianteira, uma terceira na manga. O mesmo ocorre na vida. Nós, seres humanos, não podemos entender por que certos eventos se juntam, formando uma vida, e nem como eles estão relacionados. Não conseguimos mesmo, nos aprofundando, captar por que uma coisa aconteceu e outra não. O Todo-Poderoso disse a Moisés: "E retirarei depois a minha glória, e verás minhas costas, e o meu rosto não será visto." Os seres humanos só conseguem enxergar as coisas, os eventos passados da atividade divina, os rastros deixados nas areias do tempo. Depois que as coisas ocorreram, podemos ter uma percepção tardia dos fatos e ver neles a mão divina, providência. A mão da divina providência. Mas não estamos em condições de prever exatamente o que o céu fará num caso específico. Num dos Piutim, as orações poéticas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, dizemos:
Sitro Yosher Ad Sato Emuná. Seu segredo é justiça, probidade, seu conselho é fiel. Certo sábio interpretou assim: sua justiça, sua probidade é seu segredo exclusivo, um mistério. Seu conselho é que acreditemos que Peulato Emet, que sua atividade é verdadeira. O Todo-Poderoso ocultou da nossa vista sua retidão neste mundo para que o homem possa chegar a ele somente através da fé. Fim da Mishnah 7. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.